A maioria das pessoas falha na negociação algorítmica antes mesmo de realmente começar. Não porque a negociação algorítmica não funcione, mas porque iniciam com a mentalidade e a abordagem erradas. Elas abrem o YouTube e veem alguém a desenvolver um robô de trading complexo, com centenas de linhas de código, e rapidamente concluem que a negociação algorítmica é apenas para programadores. A verdade é muito mais simples. Em 2026, você não precisa ser programador para começar na negociação algorítmica, nem precisa tentar criar tudo a partir do zero. Esse tipo de abordagem apenas torna o processo mais lento, mais frustrante e muito mais arriscado do que o necessário. Neste vídeo, vou mostrar como iniciar na negociação algorítmica em 2026, partindo do absoluto zero. Sem qualquer experiência em programação e utilizando o ecossistema StrategyQuant, que representa um caminho mais inteligente e mais seguro para iniciantes. Encare isto como uma aula. Não se trata de promessas exageradas nem de atalhos fáceis, mas de um roteiro claro, objetivo e realista para compreender como a negociação algorítmica realmente funciona. A maioria dos iniciantes acredita que negociação algorítmica significa automaticamente escrever código, passar meses na frente da tela do computador corrigindo erros, testando estratégias. E esperar que, no final do processo, a estratégia realmente funcione. Em negociação real, programar em si não é ruim e pode ser muito poderoso. No entanto, para iniciantes este processo é quase sempre lento e, acima de tudo, arriscado. Você pode facilmente passar 6 meses programando uma estratégia que parece perfeita nos testes passados e ainda assim falhar completamente quando envolver dinheiro real. Isso geralmente acontece porque o verdadeiro desafio na negociação não é escrever código. O desafio é construir uma lógica suficientemente robusta para sobreviver a mudanças e a comportamentos inesperados do mercado. É nesse ponto que muitos iniciantes desistem. Não porque a negociação algorítmica seja impossível, mas porque escolheram um caminho complexo demais e que não funciona. O StrategyQuant não elimina o seu raciocínio na negociação. Ele elimina grande parte do trabalho manual com o qual os iniciantes têm dificuldade, permitindo que você foque em ideias lógicas e testes em vez de se preocupar com sintaxe e detalhes técnicos. Em vez de escrever código linha por linha, você trabalha com blocos visuais, como regras de entrada, regras de saída, filtros e gerenciamento de capital. Isso torna todo o processo muito mais fácil de entender, mesmo que você nunca tenha construído uma estratégia de negociação antes. Você também deixa de ficar apenas imaginando se uma ideia pode funcionar, porque o software permite gerar e testar muitas variações da mesma ideia automaticamente. Isso é importante, pois iniciantes geralmente testam apenas uma ou duas ideias, enquanto traders profissionais testam centenas ou milhares antes de confiar qualquer valor real a elas. Imagine que você quer negociar Forex e acredita que as tendências durante a sessão de Londres se comportam de forma diferente, oferecendo melhores oportunidades do que em horários aleatórios do dia. Como trader manual, você normalmente testaria essa ideia analisando gráficos e, como programador, precisaria escrever muito código apenas para descobrir se a ideia faz sentido. Com o StrategyQuant, você simplesmente descreve a lógica usando blocos visuais como um filtro de sessão, uma condição de tendência, uma regra de entrada e uma regra de saída. Em seguida, a plataforma, com suporte de inteligência artificial, transforma automaticamente essa ideia em código de estratégias reais de negociação em poucos minutos ou mesmo segundos. Em vez de testar apenas uma versão, o StrategyQuant gera e testa milhares de variações de estratégias para você, medindo seu desempenho com base em dados históricos. Esse processo ajuda você a se afastar de opiniões e sentimentos intuitivos e a trabalhar com evidências e dados, uma das mudanças mais importantes que os iniciantes precisam fazer ao iniciar na negociação algorítmica. Agora precisamos falar sobre a parte que destrói a maioria das contas de iniciantes, que é o overfit ou ajuste excessivo. O ajuste excessivo acontece quando uma estratégia parece incrível no passado, com uma curva de capital suave, alto lucro e perdas muito pequenas, mas depois falha completamente na negociação real porque foi otimizada para dados passados, e não para o comportamento real do mercado. O StrategyQuant foi projetado para focar na robustez, em vez de apenas em resultados bonitos, o que significa que você testa constantemente quão frágil uma estratégia e não apenas quanto dinheiro ela gerou em um teste histórico. Você testa estratégias em diferentes dados, sob diferentes condições de mercado, com spreads variados, deslizamentos e pequenas alterações de parâmetros. Isso ajuda a entender se uma estratégia pode sobreviver a situações de estresse, e não apenas a condições perfeitas. Toda estratégia de negociação tem perdas e períodos de resultados negativos, e não existem exceções a essa regra mesmo para estratégias muito boas. Os períodos negativos são normais e fazem parte da negociação.
A diferença principal é se você está mentalmente preparado para eles e se a estratégia é robusta o suficiente para superá-los. Quando você vê esses cenários nos testes, antes de negociar com dinheiro real, é muito menos provável que entre em pânico quando eles acontecerem de fato. Em 2026, a negociação algorítmica não está mais limitada a um único mercado porque os princípios deste tipo de negociação podem ser aplicados ao Forex, aos futuros e às ações. Com o Strategy.com você pode criar e testar estratégias para todos esses mercados usando o mesmo fluxo de trabalho e os mesmos blocos de construção, mesmo que cada mercado siga uma lógica e um comportamento ligeiramente diferentes. O Forex e os futuros costumam focar em movimentos intradiários, sessões e volatilidade, enquanto as ações geralmente dependem mais de comportamentos de longo prazo, tendências e lógica baseada em portfólio. Para ações, as estratégias podem ser negociadas através do Algo Cloud, onde o objetivo é muitas vezes uma abordagem mais passiva de definir e esquecer, baseada em diversificação em vez de negociações frequentes. A parte mais importante não é escolher o mercado perfeito, mas usar uma abordagem sistemática em que as regras estejam claramente definidas, devidamente testadas e o risco seja gerenciado antes de negociar com dinheiro real. Também é importante entender que a negociação algorítmica não é dinheiro fácil nem renda garantida, mas um processo que exige paciência, disciplina e expectativas realistas. A vantagem é que você não depende mais de emoções ou opiniões, mas de lógica testada e de sistemas estruturados. Se você quer aprender mais rápido e evitar erros comuns de iniciantes, pode se juntar à comunidade Strategy.com e se quiser explorar a plataforma por conta própria, pode se registrar para um curso gratuito de 30 dias. Os dois links estão disponíveis na descrição. Para resumir, começar na negociação algorítmica em 2026 não significa programar tudo do zero, mas sim entender como as estratégias se comportam, como elas falham e como sobrevivem em condições de mercado difíceis. O Strategy.com ajuda os iniciantes a se concentrarem no que realmente importa: lógica, robustez e gerenciamento de risco em vez de complexidade técnica. Se você abordar a negociação algorítmica como se fosse um engenheiro e testar antes de confiar, estará dando a si mesmo uma chance real de sucesso. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e ative o sino de notificações, assim terá certeza de não perder nenhum conteúdo futuro. Obrigado por assistir e clique no botão de nos seguir se ainda não fez isso.